Por que eu considero importante estudar sobre o sistema? Todo mundo hoje sabe que tem alguma coisa errada com o mundo e que a causa desse erro é o sistema. Todo mundo sabe disso. Mas ninguém sabe o que fazer a respeito disso. Ninguém sabe como fugir, como derrubar o sistema, como sair dele. E com o tempo passam a pensar que ele é imutável, ele é perpétuo, não pode ser derrubado e por isso temos que conviver com ele para sempre. Ou até sabem que ele pode ser derrubado, mas também sabem que isso vai trazer algum caos, mesmo que momentâneo. Mesmo que esse caos seja só uma tempestade antes da calmaria. Mas as pessoas têm medo de se molhar. Têm medo de sair da sua zona de conforto. Medo da mudança. E por isso o aceitam. E não apenas aceitam, mas o abraçam. Já que esse sistema é tudo o que conhecem. Não conhecem nada além disso. Então é difícil para as pessoas pensarem em um mundo sem dinheiro, sem guerras, sem corrupção, sem crimes. Pensam que tudo isso é natural e que um mundo sem isso seria utópico. E aí, como diz o Morpheus no filme Matrix, as pessoas se tornam tão inertes, tão dependentes do sistema, que lutam para protegê-lo. Porque temem o desconhecido. Nesse caso, o desconhecido é uma vida fora desse sistema. E cada vez que as pessoas começam a questionar o sistema, elas logo param. Porque, como já dito, temem a mudança. Tem uma barreira mental que as impede de pensarem sobre qualquer coisa além do sistema. E voltam com seus afazeres e com sua rotina desgastante. Comer, dormir, trabalhar, tudo isso dia após dia. E cada vez que surge alguém falando sobre o sistema, sobre o quão ruim ele é e que precisamos fazer algo para mudar o mundo, as pessoas ignoram e descartam qualquer conhecimento que vá contra o senso comum, chamando de loucura ou teoria de conspiração, e às vezes reage até com violência. Isso é um mecanismo de defesa do nosso cérebro, para proteger o ego. Porque é muito difícil assumir que fomos enganados a vida inteira, que estamos errados. Então as próprias pessoas, sabendo ou não, protegem o sistema. E por isso a maioria, mesmo entre espiritualistas, ainda despreza esses assuntos de falar sobre o sistema. Felizmente, como hoje em dia a gente tem a internet, muitos estão abandonando essa resistência e pesquisando sobre o sistema. Às vezes nem por querer, mas simplesmente porque aparece um vídeo recomendado bem na cara e a pessoa fala, parece interessante, vou ver isso aqui. E aí os algoritmos se encarregam de mandar mais desse tipo de conteúdo para a pessoa. Simples. O problema é que tem muitos canais na internet que viajam na maionese, atribuindo a manutenção desse sistema a sociedades secretas, a maçonaria, pessoas que se encontram escondidas, sabe? Até criam nomes bonitinhos, né? Cabala escura, governo oculto, Illuminati. E eu até acredito que a intenção dessas pessoas seja boa. Não de todas, é claro, porque tem gente que só quer AdSense. Mas a maioria eu acredito que realmente tem uma intenção boa. Mas já se perderam tanto nesse negócio de teoria de conspiração, que já nem sabem mais distinguir o que é real do que o que não é. E acabam desinformando as pessoas, acabam gerando medo e dividindo ainda mais as pessoas, sabe? Alguns teóricos de conspiração se acham infinitamente superiores e enxergam todo o resto como gado adormecido, como pobres coitados, e esquecem que nós somos todos irmãos, nós estamos todos conectados. E ao criar essa divisão entre pessoas despertas do sistema
e pessoas adormecidas dentro do sistema, inconscientemente essas pessoas acabam ajudando o sistema. Sem saber, é claro. Já que o sistema trabalha com o dividir e conquistar. E quanto à natureza da realidade sobre o sistema, ela é muito mais simples do que pessoas vestindo capuzes e se reunindo no meio da noite. Muito mais simples. Até os nomes das pessoas que controlam o mundo são conhecidos. São os bilionários que existem aí no mundo. As dinastias, Rockefeller, Rothschild, Morgan, entre outros. Não vale a pena ficar citando todos os nomes aqui. Quem está no topo da pirâmide social do mundo hoje são os bancos. Logo abaixo, as grandes corporações. Apenas abaixo, os governos. Muita gente, quando pensa em sistema, pensa no governo. Mas não, ele vem bem abaixo. E na base estamos nós, o povo. O povo que fica se dividindo cada vez mais e se digladiando. Se dividindo por raça, cor, gênero, esquerda, direita, brigando entre nós, enquanto esse pessoal continua lá no topo. Por isso tudo é inútil. Quem realmente controla tudo isso são os bancos. O FMI, o Banco Mundial, a Reserva Federal. Esses bancos emprestam dinheiro para os governos. A Reserva Federal dos Estados Unidos, apesar do nome, é uma instituição privada que empresta dinheiro para o governo, criando juros absurdos e colocando essa roda para girar. Eles criam dinheiro literalmente do nada, que não é dinheiro impresso, são apenas números em um computador. E emprestam esse dinheiro para os governos. E o que dá valor a esse dinheiro é o dinheiro já existente. São os juros e as dívidas, inflação e tudo mais. Se cada pessoa no mundo quitasse todas as suas dívidas, incluindo os governos, não existiria $1 sequer em circulação. Então, é necessário que um grupo de pessoas façam de tudo para manter as pessoas endividadas. Isso é feito através de juros, de modo que sempre existe escassez, sempre falta dinheiro. E essa falta de dinheiro cria pobreza, fome, falta de recursos, o que leva as pessoas muitas vezes ao crime e à violência. Então tá tudo ligado. Como o Raul Seixas diz em uma música dele, os donos do mundo piraram. Eles já são carrascos e vítimas do próprio mecanismo que criaram. Essas mesmas pessoas controlam a mídia e a educação, de modo a manter as pessoas sempre ignorantes, materialistas e consumistas, para que se endividem cada vez mais. Por isso que as pessoas sempre ficam atrás do que é banal, modas, comportamentos padronizados, e a mesma educação podre que nunca melhora desde o século XIX, e nem vai. Parece que a tendência é piorar. E, é claro, as pessoas não têm a menor noção de espiritualidade. Reduzem a espiritualidade às religiões apenas, ou a coisas aleatórias que muitos estudam só para puxar conversa, porque parece papo de louco. Então, as pessoas no topo do mundo precisam manter isso para que continuem lucrando, enriquecendo cada vez mais. Por isso que o sistema também é chamado de establishment, aquilo que está estabelecido. Agora, com a internet, que tudo isso está dando uma balançada. Mas isso é assunto para um outro vídeo. E também a grande maioria, infelizmente, ainda adormece. O pessoal fica colocando a culpa nos governos, sabe? Demonizando todos os presidentes. Mas existe gente acima deles. Por isso que é importante estudar o sistema, saber como ele funciona, além de outros motivos que eu ainda vou citar. Mas sabe, as pessoas ficam brigando, endeusando ou demonizando políticos, desfazendo a amizade,
brigando com um parente, falando que alguns só pregam o ódio, mas aí para combatê-los, prega mais ódio ainda. Ou seja, odiar os odiadores só faz de você mais um odiador. Essa briga não faz sentido nenhum. Entra governo, sai governo, nada muda. E mesmo que entre um presidente honesto, tentando realmente mudar as coisas, ele vai encontrar empecilhos. Vão fazer de tudo para derrubar ele, até matar se preciso for. Foi o que aconteceu com o Kennedy. E aconteceu também com vários outros e acontece até hoje. Tanto na esquerda quanto na direita existe gente boa. Ou gente que não seja necessariamente boa, mas que pelo menos tenha culhão de desafiar o sistema. Mas encontram um fim logo logo. Seja o fim da reputação ou o fim da vida. A partir do momento que uma pessoa é eleita, ela faz parte do sistema. Tem que abaixar a cabeça e aceitar muita coisa. Então muita gente vê os governos como causa do problema, quando na verdade eles são a consequência. Se os governantes dos países são, na sua maioria, corruptos, é porque sabem que não dá para desafiar esses caras e acabam fazendo o jogo deles, aceitando serem marionetes. Ou às vezes sendo marionetes sem ao menos saberem disso. Eu nem tô citando nomes aqui para não dar treta, e porque cada um que tá assistindo vai interpretar e associar essas pessoas com políticos específicos. Então aí vai de cada um. #paz. Mas o fato é que esse sistema trabalha através de corrupção, e aqueles que não aceitam isso apenas são tirados do caminho, são empecilhos para eles. Então esquece os políticos. Como disse uma vez o comediante George Carlin em um show, os políticos só estão aí para você achar que tem liberdade de escolha, mas você não tem. Então esquece, e eu completo dizendo que esquerda e direita são dois lados de uma mesma moeda. Como já falei em vários outros vídeos, essa guerrinha eterna de capitalismo versus comunismo só serve para as pessoas se digladiarem, às vezes literalmente. Enquanto quem está no topo do mundo se diverte e enriquece cada vez mais, enquanto a gente empobrece cada vez mais. E não vem com aquele papo de ai, mas esse lado é o menos pior, o outro é ruim, a gente não tem nada melhor. Besteira. Capitalismo, comunismo, socialismo, fascismo, todos são sistemas falhos. Todos já foram tentados, não deram certo. Que tal a gente tentar algo novo, ao invés de ficar insistindo no erro e discutir sobre qual é o menos pior? E para quem acha que não existe nada nesse sentido, existe sim várias ideias para sistemas sociais, sendo talvez o principal deles a economia baseada em recursos, que eu já tenho vídeo aqui no canal explicando, e por isso eu não vou me aprofundar aqui, porque isso toma tempo, vai alongar esse vídeo. Quem quiser saber mais, eu recomendo que veja esse vídeo, que eu vou deixar no card, que vai aparecer aqui em cima, e na descrição tem o link. É só irem lá, senão esse vídeo aqui vai ficar longo e perder o foco. Mas isso é só para saberem que existem sim outras opções. Não é só capitalismo e comunismo e vamos brigar para implementar o menos pior. Ou seja, escolher entre a bosta e a merda. Mas enfim. Então essas pessoas, essas famílias, embora tenham começado lá nos Estados Unidos, expandiram sua influência e formaram um verdadeiro império. Não no sentido clássico da palavra, do Império de Alexandre, do Império Romano. Esse império está mais para a Igreja Católica na Idade Média, se a gente for comparar com algo. É questão de influência, com a diferença de que a Igreja Católica todo mundo sabia que estava ali, à vista de todos. Já esse pessoal aqui, ninguém sabe que são eles que controlam o mundo. São invisíveis, e não porque se escondem, eles nem precisam disso. O próprio povo, quando ouve falar disso, já diz que é loucura, papo de teórico de conspiração, e aí eles se mantêm no topo do mundo. Simples. Por isso que é importante a gente estudar e conhecer como funciona esse mecanismo, porque assim fica mais fácil derrubá-lo.
E é aí que entra a espiritualidade. Por mais paradoxal que isso soe, esse sistema só existe porque nós permitimos isso. Se a gente for ver pelo ponto de vista do espiritismo, esse sistema foi necessário durante um tempo por questão de resgate kármico, pelo fato do planeta ser de provas e expiações. Mas a gente chegou num ponto de transição onde ele não mais é necessário. Não é necessário, não é viável e precisa cair. E ele vai cair, mais cedo ou mais tarde. Isso sob todos os pontos de vista. Se por acaso alguém que caiu aqui no vídeo não acredita muito em assuntos espiritualistas, veio porque tinha sistema no título, o YouTube recomendou, ou sei lá, tudo bem. Essa análise pode ser feita do ponto de vista social também. O sistema monetário já não se sustenta mais. É iminente a sua queda. Ela vai acontecer mais cedo ou mais tarde. E eu acho até que isso já começou, vocês não acham? Com esses protestos todos que estão acontecendo aí nos últimos tempos, é claro que o foco desses protestos está no lugar errado. Como eu já mostrei aqui, não é culpa dos governos, e sim de um poder além. Mas já é um começo. A insatisfação das pessoas está crescendo cada vez mais, e vai chegar num ponto em que as pessoas vão perceber a grande farsa que é o sistema monetário, e aí vai ser fogo no parquinho. E eu não estou tentando colocar medo aqui em ninguém não, gente. Mas é algo que vai acontecer inevitavelmente. Talvez através de violência, talvez pacificamente. Torçamos para que seja pacificamente. Simples manifestações, mas vai acontecer. Isso é fato. No ponto de vista social, com esse negócio de quarentena, a economia está instável. E pelo ponto de vista espiritualista, isso tudo faz parte da transição planetária. Mas esse sistema ele funciona através de crises. E tá para vir uma crise que vai fazer a crise de 2008 ser brincadeira. Então esse sistema precisa cair e ele vai. Talvez não agora, então fiquem tranquilos. Mas essa quarentena em 2020 já deu uma amostra grátis pra gente do que vai vir por aí. Porém, isso vai vir para melhorar o mundo. Como eu falei mais pro começo do vídeo, vai ser uma tempestade para depois vir a calmaria. Simples assim. Inclusive os donos do mundo estão morrendo de medo. Talvez esse medo nem seja consciente, mas estão, porque a coletividade humana está a cada dia mais mudando, alcançando uma vibração mais alta, que vai colocar tudo para fora. Como o nosso organismo, que quando pega uma infecção, faz de tudo para colocar para fora. Dá febre na gente, dor, suor, sabe? Isso está acontecendo com o planeta. E por isso os ânimos estão do jeito que estão. Mas isso já é assunto para um outro vídeo, creio eu. Os donos do mundo estão usando todas as cartas na manga agora, porque esse momento é decisivo. Quanto ao que eu disse agora há pouco, sobre o sistema existir, porque nós permitimos, é literalmente isso, por mais paradoxal que isso seja. Como disse uma vez o contatado Alex Collier, o sistema monetário é só mais um sistema de crenças. A gente poderia acabar com ele amanhã, se a gente quisesse. Uma coisa que todo espiritualista tem que saber é que a mente cria a realidade. Isso é o básico. Então você acreditando que a nova ordem mundial está aí, o cerco está se fechando, amanhã depois vão implantar chips em todo mundo, e o sistema não pode cair, você mesmo está criando essa realidade, tornando-o possível. Se você pensa que existe um poder oculto que controla tudo e todos, e que esse poder nunca vai cair, você é que está criando isso. Então, a gente precisa pensar positivamente. E, é claro, estudar o verdadeiro funcionamento do sistema. Porque a maioria das pessoas nem sabe o que é o sistema, ou como ele funciona. Mas, quando descobre a verdade, liberta a própria mente de um controle que nos é imposto. Tem gente que quando pensa em sistema, pensa em Brasília, sabe?
Tá com o foco totalmente no lugar errado. Então eu acho importantíssimo, sim, estudar sobre esses assuntos. Ver do que o sistema é capaz e quem realmente manda no mundo. Senão a gente fica aqui embaixo se dividindo entre esquerda e direita, se digladiando, odiando ou amando Lula e Bolsonaro, achando que eles são a raiz de todo mal, ou que eles são a solução para todos os problemas, quando na verdade são apenas títeres. Mas estudar tudo isso com fé e esperança de que amanhã depois isso vai mudar, que essa galera vai cair, vai sair do poder, através do despertar coletivo. Esse é o grande segredo. Não adianta ficar com medo, achar que amanhã depois vão fechar tudo, colocar chip nas pessoas e pronto. A luz já venceu. Mas para que a gente mude algo, a gente precisa primeiro saber como esse algo funciona, né? Senão de nada adianta. Você tá colocando foco aonde? Vai mudar o quê? As pessoas podem ir lá e tacar fogo na Casa Branca, pode ir lá e tacar fogo em Brasília, que nada vai mudar. E as pessoas vão falar, ué, por que será que nada mudou? Então, é por isso que é importante, não só para quem é espiritualista, mas principalmente para nós, estudar o funcionamento do sistema. Mas estudar de forma correta. Senão vocês acabam caindo em canais aí de religiosos fanáticos que misturam tudo, fazem uma confusão, aí falam que é a maçonaria que controla o mundo, sociedades secretas, e o anticristo tá vindo, e esses papos tudo aí. Então, cuidado. E é por isso que eu tenho uma playlist aqui no canal Espiritualidade TV, falando sobre o sistema. Se você for na guia playlists aqui do canal, tem uma playlist salva como Entenda como funciona o sistema. Recomendo que vejam ela. E para facilitar, ainda eu vou deixar o link no card, que vai aparecer aqui em cima e na descrição. Aí vocês não precisam ficar procurando. Tem filmes, documentários, vídeos curtos e vídeos longos. Vídeos aqui desse canal e vídeos de outros canais que eu coloquei ali na lista. Tem vídeo ali para todos os gostos, agradam todo mundo. O vídeo que eu citei mais cedo, sobre a economia baseada em recursos, tá nessa playlist também. Então vocês já podem ver tudo em sequência. Eu lembro que lá para os idos de 2013, 2014, que foi exatamente quando eu comecei meus trabalhos na internet, a maioria dos canais e blogs que falavam sobre o sistema faziam isso de forma atrelada à espiritualidade. E eu tinha um blog nesse sentido também, antes de ter esse canal aqui. Mas essa é uma história que eu pretendo contar em um vídeo específico. Inclusive já estou planejando ele. Deve sair em breve. Por isso, se inscreva no canal e ativem as notificações para receberem. Mas, enfim, na época, as duas coisas eram ligadas, sabe? As pessoas passavam pelo despertar espiritual e pelo despertar do sistema simultaneamente. Eu não sei o que acontece com os espiritualistas de hoje, que tem canais no YouTube, muitos dos quais grandes, né? Com muitos inscritos, que só passam pelo despertar espiritual. Quando passam, né? Porque tá cheio de pseudo-espiritualista por aí, falando bobagem, viajando na maionese. Mas vários despertam espiritualmente e não despertam do sistema. Consideram bobagem estudar sobre isso e aí ficam na guerrinha política. Escolhem um lado e passam isso para os inscritos, sabe? Ficam demonizando o Bolsonaro e o Trump como se eles fossem o problema, a origem de tudo que é ruim. E fazendo o jogo do sistema. E esse pessoal acredita que um mundo sem dinheiro é impossível. Então, para que o verdadeiro despertar aconteça, é necessário o estudo sobre como o sistema funciona. Porque, não me leve a mal não, mas as pessoas ficam querendo entender o funcionamento do outro mundo, mas não entendem nem o funcionamento desse aqui. O que eu conheço de espiritualista por aí, que acha que transcendeu, que tá com a consciência na 7ª dimensão, mas aí você vai ver as redes sociais dessas pessoas, tá lá tudo defendendo essa ideologia ou aquela, idolatrando o político X e demonizando o político Y,
e achando que essa sociedade é melhor que aquela, que a cultura do outro está errada, né? Não são poucos. Como o Osho diz, nenhuma sociedade quer que você seja uma pessoa sábia. Nenhuma. A capitalista, a comunista, a socialista, a fascista, nenhuma. A cristã, a muçulmana, a hindu. Porque a sabedoria liberta as pessoas desse controle. E por isso que toda e qualquer sociedade trabalha com controle, com engenharia social, para que o ser humano fique preso na sua bolha, sem questionar, se entretendo, se dividindo por cor de pele, gênero, sexualidade, guerreando entre si, ficando na batalha de esquerda versus direita, quando os responsáveis por tudo isso estão acima de esquerda e direita. Capitalismo e comunismo são dois lados de uma mesma moeda. É como jogar um jogo de cara ou coroa. Dependendo do lado em que a moeda cair, a gente pode escolher um lado, mas a moeda continua sendo a mesma. Tanto no capitalismo quanto no comunismo, os mesmos problemas sociais continuam existindo. E em ambos existe uma elite que fica cada vez mais rica, enquanto o povo fica cada vez mais pobre. Então libertem-se disso, dessa guerrinha. Nós somos todos irmãos. Todos parte de uma coisa só. Somos todos um.